Ninguém acredita na história real da vó que escondia um milionário e um mendigo. História de segredos, arrependimentos e amores perdidos. Dona Lola, uma senhora de 85 anos, vive a dor e a solidão na pacata cidade de Araxá, em Minas Gerais. Desde jovem, ela sonhou em deixar a cidade pequena e mergulhar em aventuras em São Paulo. Com o coração cheio de sonhos, casou-se com Gilberto, um homem bonito e charmoso que prometeu um futuro brilhante. Mas trouxe consigo a solidão da metrópole. A vida na capital foi uma dura realidade. As luzes ofuscantes e as promessas vazias transformaram-se em uma rotina cinzenta. Mas o passado nunca a deixou. O primeiro amor, Marcelo, ressurgiu como um fantasma, trazendo sentimentos que ela pensou ter enterrado. Os reencontros foram carregados de tensão. O desejo ressurgente e os sussurros de um amor antigo dentro de seu coração a desestabilizaram. Enquanto isso, a saúde de sua mãe, Dona Etelvina, começou a deteriorar. Isso a forçou a lidar com um turbilhão de mentiras e compromissos. Com a mente em confusão, ela se viu presa em um turbilhão de emoções conflitantes. A culpa a paralisava e a solidão aumentava suas angústias. E em meio ao desespero, a vida lhe tirou Dona Etelvina, encerrando um ciclo e iniciando um outro, repleto de vazios. Como se não bastasse, Gilberto, exaurido pela dor da perda, decidiu se afastar, deixando Lola sozinha numa cidade que antes parecia cheia de possibilidades. Ela se viu sem família, sem o ex-marido e, por ironia do destino, ainda presa em um jogo de sentimentos entre dois homens que não eram mais parte de sua vida. Refugiou-se em São Paulo, na casa de Dona Aurora, uma mulher generosa que a acolheu em meio ao caos. Mas a história não parava por aí. O desejo de voltar para Araxá e encarar seu irmão Antônio, que guardava feridas profundas e amargas por suas escolhas, crescia como uma sombra. O passado não a deixava em paz. E cada encontro com Marcelo, mesmo que fugaz, reabriu velhas feridas, forçando-a a encarar o que ficou para trás. O amor nunca correspondido, as promessas não cumpridas, tudo voltava com a força de um tsunami. Em uma noite silenciosa, com o coração pesado, Lola se questionou se ainda havia tempo para perdoar a si mesma. Poderia encontrar a redenção em meio a tantas cicatrizes? A dúvida crispa seu espírito, como a brisa cortante. A vida, agora repleta de perdas, a deixava em um impasse. Ela sustenta a esperança de que um sinal possa guiá-la a uma escolha. O que fazer? Para onde ir? Nesse momento de introspecção, a angústia se transforma em um convite à ação, deixando o leitor ávido por saber qual caminho Dona Lona vai decidir seguir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa
incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lola mergulhava em pensamentos sobre seu futuro, o silêncio ao redor parecia opressivo. O peso da solidão a envolvia como uma névoa densa. Ela se sentou à mesa da pequena cozinha de Dona Aurora, cercada por mensagens não lidas da vida, quando um barulho abrupto ecoou pela casa. Um estrondo. O coração de Lola disparou. Dona Aurora chamou, seu tom revelando a preocupação que crescia à medida que ela se levantava. A porta da sala se abriu com um rangido agudo, revelando o rosto pálido e confuso de Dona Aurora. Lola precisa ver isso. A urgência na voz da amiga A puxou da apatia. Na sala, uma cena se desenrolava. Um grupo pequeno de pessoas, bem vestidas, mas com expressões tensas, se reunia em torno de um homem caído no chão. Era Gilberto. Preso em uma espiral de dor, ele estava com a mão no peito, seus olhos tão arregalados que pareciam encher todos os espaços de tensão na sala. O que estava acontecendo? O que seu ex-marido estava fazendo ali? Ele teve um ataque cardíaco, sussurrou uma mulher entre os visitantes. A voz tremente. Lola ficou paralisada. Uma onda de choque a atingiu. Gilberto, o homem com quem compartilhou tantos sonhos, agora estava em um estado de vulnerabilidade que ela nunca esperaria. Um nó se formou em sua garganta. Ela se aproximou, o coração batendo descompassado. Com as mãos trêmulas, tocou o ombro dele. Mas o olhar que ele ergueu para ela carregava mais do que dor. Era um olhar cheio de arrependimento, como se ele estivesse finalmente percebendo as consequências das escolhas erradas que fizera. Lola, desculpe, murmurou, antes de perder os sentidos. Nesse momento, tudo ao redor dela se desfez. Os murmúrios dos outros se tornaram um borrão. O choque de vê-lo naquele estado tão frágil reacendeu lembranças dolorosas. A traição, as promessas quebradas. E, no entanto, ali estava ela, preocupada com ele. As contradições a enredavam em um ciclo de emoções conflitantes. Como poderia se sentir assim depois de tudo? Mas o barulho do telefone estrondou como um trovão, fazendo todos se virarem. A mulher que tinha sussurrado momentos antes, agora com o celular na mão, parecia em choque. É do hospital, é sobre Marcelo. O nome reverberou na sala como um eco, trazendo à tona um passado emperrado. O que aconteceu com o chamado primeiro amor? Uma fração de segundo se arrastou enquanto a mulher falava, a expressão dela mudando de preocupação para horror absoluto. Ele teve um acidente de carro, está em estado grave. As palavras dela caíram como uma bomba. Lola mal tinha tempo para absorver a gravidade da situação. Gilberto desmaiado no chão e Marcelo em perigo. Em um momento, o tempo parou. Os fios de sua vida estavam se entrelaçando novamente, mas de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Ela estava sendo puxada de volta a um passado que acreditava ter deixado para trás. Dona Aurora a encarou, a expressão dela refletindo um turbilhão de emoções. O que você vai fazer, Lola? Isso é muita coisa para lidar. As palavras dela foram como um chamado para a ação. A angústia daqueles momentos surgiu e várias perguntas invadiram a mente de Lola. Poderia enfrentar a dor de ver Marcelo novamente? Deveria correr para ajudar o homem que a fez sofrer. E o que aconteceria com Gilberto se ela se afastasse agora?
Enquanto o som da sirene de uma ambulância se aproximava, Lola sentiu as correntes do passado a puxando. As escolhas diante dela pareciam insuperáveis. O que estava por vir? Seria essa uma chance de achar a redenção? Ou um novo começo em meio ao caos? Uma coisa era certa: sua vida nunca mais seria a mesma naquela noite. E tudo o que pensava saber estava prestes a ser colocado à prova. Enquanto o som da sirene se aproximava, a tensão na sala era palpável. Lona ficou paralisada, o coração a mil, enquanto Dona Aurora a fitava, com olhos cheios de preocupação. Não havia tempo para pensar. A única certeza era que ela precisava agir. Com um impulso, Lola se dirigiu para a porta, mas uma onda de confusão a travou. O que fazer primeiro? Gilberto ali, caindo num estado crítico, e agora Marcelo em perigo. Ela sentiu que seu mundo girava, cada escolha pesando em seus ombros como um fardo insuportável. Preciso ir ao hospital, pensou, mas a voz de Dona Aurora a deteve. Lola, ele precisa de você. Um movimento brusco, e antes que pudesse entender, Gilberto começou a recuperar a consciência. Ele se mexeu, a mão ainda no peito, e murmurou: Lola, não vá. A preocupação e o desespero misturavam-se na sala, criando uma atmosfera sufocante. Mas antes que pudesse responder, um grito rompeu o ar. Ele vai morrer! Precisamos de um médico! A mulher que estava com o celular foi até a janela, tentando sinalizar a ambulância. As vozes misturavam-se, criando um caos. Mas em meio à confusão, a porta se abriu rapidamente. Um homem, magro e com um olhar assustado, entrou. Era Antônio, o irmão de Lola, que não via há anos. A tensão da sala caiu sobre seus ombros numa carga pesada. O que aconteceu? Ele perguntou, a voz trêmula. Gilberto teve um ataque, começou Lola. Mas no mesmo instante, a expressão de Antônio mudou. Ele olhou para Gilberto, o reconhecimento em seus olhos. O que ele está fazendo aqui? O tom de desdém era claro. Vocês não deveriam estar mais juntos, Lola. Ela queria gritar. Afinal, o que Antônio sabia? Mas antes que pudesse se defender, a mulher do celular falou novamente. A ambulância está a caminho. Assim que o médico chegar, precisamos ter controle. Uma luz ofuscante cortou a sala. O pulsar da sirene se aproximava. E, de repente, uma notícia devastadora caiu como uma bomba. O motorista do acidente foi encontrado. Marcelo estava dirigindo bêbado. Ele pode não ter sobrevivido. A mulher sussurrou, a voz quebrando. A sala caiu em silêncio. Lola se sentiu como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Marcelo, seu primeiro amor. No meio de tudo isso, as lembranças voltaram. Mas não havia tempo. Seu peito apertava. A dor de perder Gilberto e Marcelo se tornava insuportável. Lola, escute! Antônio chamou sua atenção novamente. Você precisa saber de uma coisa. Antes de sair de Araxá, o que eu não contei sempre foi que você e Marcelo têm muito mais em comum do que pensa. O batimento do coração de Lola acelerou. As palavras dele penetraram seu ser. Antônio, o que você quer dizer? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse pensar. A urgência a obrigava a ouvir. Ele é seu irmão. As palavras dispararam como uma flecha. O impacto foi avassalador. Um espaço vazio se formou diante dela, como um abismo profundo. Ela olhou para Antônio, depois para Gilberto e, por fim, para a porta. O que isso significava? Todos os sentimentos guardados, todas as memórias compartilhadas,
poderiam ser baseadas em uma mentira. A confusão recomeçou a crescer na mente de Lola, paralisando-a. O que ela realmente sabia sobre sua vida? A verdade estava prestes a ser revelada, e com isso, tudo o que parecia claro agora se tornava uma neblina. Dona Aurora, incapaz de largar a atenção, olhou para Lola, piscando. Rapidamente. O que vamos fazer, Lola? A voz dela era um sussurro em meio ao caos. A sirene da ambulância aproximava-se cada vez mais, mas dentro dela uma tempestade despontava. As escolhas agora não eram mais simples. O que ela faria com toda essa verdade, com todas essas revelações? Com um nó na garganta, Lola percebeu que a noite apenas começava, e com ela um novo ciclo de dor e revelações. A consciência de um amor perdido. Segredos familiares e um futuro incerto pareciam cercá-la. A pergunta a perseguia. Qual caminho escolheria agora? Enquanto Lola tentava processar as palavras devastadoras de Antônio, seu coração batia acelerado. Marcelo, seu primeiro amor, seu irmão. A confusão a paralisou, mas a urgência na sala a puxou de volta para a realidade. Gilberto ainda estava lá, a dor visível em seu rosto, a fragilidade que ela nunca havia visto antes. Lola, você precisa escolher! Dona Aurora gritou, sua voz rasgando o ar tenso. Não temos tempo! As sirenes se aproximavam, mas o mundo parecia girar fora de controle. Antônio, com um olhar fixo em Gilberto, passou a mão pela testa, como se tentasse afastar um pensamento sombrio. Não podemos deixar ele aqui! Vamos levá-lo para o hospital! E você, Lola, vai atrás de Marcelo! A mente de Lola ficava turva. O que significava isso? Como ela poderia correr para um homem que a abandonou por uma vida de promessas vazias? Mas o olhar de Antônio a implorava. Ele queria que ela fizesse a escolha certa, e de algum modo só isso importava. Foi quando o barulho da porta se abriu outra vez. Um homem alto e agitado, com um uniforme de paramédico, entrou e imediatamente examinou a situação. O que aconteceu aqui? Ele gritou, passando as mãos pelas paredes para se apoiar, enquanto o caos reinava. Mas não houve resposta. Todos estavam presos em seus próprios pensamentos e ansiedades. E então, enquanto o paramédico se agachava perto de Gilberto, algo extraordinário ocorreu. Um som cortou-a sala. Um grito ensurdecedor, seguido de um estrondo. A janela explodiu em 1000 pedaços de vidro. O som foi tão metálico, tão brutal, que todos se viraram em choque. Uma figura encapuzada irrompeu pela abertura que antes era a janela. Um barulho de risadas maníacas ecoando atrás da máscara. Vocês acham que podem escapar? Que o passado vai deixá-los em paz? A voz era visceral. Sua presença ameaçadora. Quem é você? Gritou Lola, o medo e a adrenalina a impulsionando. O homem não respondeu, mas debaixo do capuz os olhos cintilavam como chamas. Ele se moveu rapidamente. Seus movimentos eram ágeis e predatórios. E antes que alguém pudesse reagir, o movimento foi feito. O homem atirou para o chão. A bala atingiu a mesa de madeira, fazendo todos se abaixarem. O grito de Dona Aurora cortou a sala. Cuidado! Naquele momento, o chão parecia se abrir sob eles, e o horror foi palpável. Essas vozes das pessoas se misturavam em gritos e desespero. A figura disse: alguns segredos são mais poderosos do que o amor, Lola.
E você sabe disso melhor do que ninguém. Lola estava paralisada. O que isso significava? A conexão entre ela e o misterioso atacante? Outro grito a puxou de volta. Gilberto estava se contorcendo, seu rosto pálido, agoniado. Ela sabia que a vida dele estava em perigo real. As prioridades de repente se tornaram nítidas, mas a confusão persistia. Pior ainda, as palavras distorcidas do homem reverberavam dentro dela. O que ele sabia? O que mais ela escondia? E então, num instante, o homem recuou, uma expressão de ira em seu rosto. Este jogo está longe de acabar, Lola. O conhecimento é poder e você está prestes a descobrir demais. Com isso, ele desapareceu pela janela estilhaçada, deixando atrás de si uma onda de medo e incerteza. Naquela fração de segundo, tudo começou a desmoronar. A revelação da verdade havia se misturado ao terror. A pergunta pulsava em sua mente. O que mais havia ali? Escondido nas sombras. E qual seria o preço de todas essas revelações? A noite estava só começando. E tudo o que ela achava que sabia estava prestes a desmoronar, enquanto a figura misteriosa e suas mensagens ecoavam, desafiando-a a perceber que seu mundo nunca mais seria o mesmo. Enquanto Lola tentava processar as palavras devastadoras de Antônio, seu coração estava acelerado. Marcelo era seu irmão? O que isso significava? A confusão a paralisou. Mas a urgência da sala começou a apertar como uma jaula em torno dela. Gilberto continuava ao chão, a dor visível em seu rosto. A sala estava cheia de desespero e dúvidas e ela sabia que precisava agir. Enquanto um paramédico examinava Gilberto, ela se perguntou: e se não fosse só Marcelo? E se houvesse mais? Do lado de fora, o som constante das sirenes se aproximava. Mas dentro da sala, o caos dominava. Lola, precisamos ir agora! Gritou Dona Aurora, puxando-a pela mão. Mas aí, outra interrupção. Uma explosão de luz iluminou o ambiente e um grupo de homens encatuzados invadiu a sala. Foram rápidos, decididos e armados. O que estava acontecendo? Todos no chão! Um deles gritou. O medo tomou conta e os gritos começaram. Os homens começaram a revistar cada um ali presente, seus olhares famintos de poder. A tensão era palpável, os rostos em tensão e confusão. Lola se jogou ao chão, sentindo o frio do piso. O pânico apertava sua garganta. Olhou para Antônio, que também estava no chão, seus olhos arregalados, e percebeu que ele não tinha ideia de como lidar com toda aquela situação. Em um impulso, ela puxou Gilberto, que ainda se debatia de dor, e o trouxe para perto dela. Um dos homens chegou mais perto e, com uma voz baixa e ameaçadora, perguntou: onde está o dinheiro que você escondeu, Lola? O silêncio pairou. O que ele quer dizer com isso? Pensou. Foi nesse instante que Antônio gritou: não se meta, ele não sabe de nada. Mas já era tarde. O homem virou-se rapidamente com uma expressão que sugeria que ele não estava disposto a ouvir. Você tem 1 hora para entregar ou eu garanto que isso vai ficar muito feio. E neste momento de desespero e revelações, uma explosão repentina aconteceu na porta da frente. O barulho ensurdecedor fez com que os homens se virassem e, em meio à confusão, uma mulher entrou com uma arma em punho. Lola a reconheceu. Era Célia, a melhor amiga de sua mãe.
A mesma mulher que havia ficado em Araxá durante os últimos anos, guardando segredos e histórias que Lola nunca soube. Lola! Célia gritou. Saia daqui! O peso que a figura dela carregava era claro. Ela parecia saber mais do que deixava transparecer. Mas com a situação se desenrolando rapidamente, o que poderia acontecer a seguir? Os homens encararam Célia, perplexos e prontos para atacar. A tensão aumentou, como se o tempo tivesse pausado. Célia apontou a arma, mas uma voz chamou a atenção de todos. Esperem! Gilberto finalmente conseguiu levantar a voz, a dor ainda visível em seu rosto. Eu sei onde está. Eu posso mostrar a vocês. O medo tomou conta da sala. Nesse momento, todos se voltaram para ele. Lola, paralisada e incrédula, sentiu que tudo que conhecia estava desmoronando. O que estava acontecendo? Gilberto poderia saber o que aqueles homens queriam. As faces da Célia e Antônio mostraram uma mistura de choque e compreensão. O que mais ele tinha escondido? Era verdade que cada um deles carregava segredos que poderiam mudar suas vidas para sempre? Nenhum deles estava realmente em segurança. Com a sala agora em um turbilhão de reações, a questão pairava no ar. Que dinheiro? Que segredos? E, acima de tudo, qual seria o preço a pagar por cada revelação? A noite ainda prometia muito mais do que Lola poderia imaginar. E a realidade escorregava de suas mãos como areia. O futuro parecia cada vez mais nebuloso. E a pergunta ecoava dentro dela. Conseguiria enfrentar tudo isso? Enquanto a sala fervilhava de tensão, Lola sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a desmoronar. Gilberto, com os olhos marejados e sem força, murmurou mais uma vez. Lola, não vá! E a sala inteira pareceu suspender a respiração. A urgência fazia seu coração acelerar. O que ele queria dizer? A pergunta ecoava, mas a situação exigia ação imediata. Célia, com a arma em punho, mantinha seu olhar fixo nos homens encapuzados. O paramédico, ainda ao lado de Gilberto, verificava seus sinais vitais. A tensão era palpável, uma mistura de medo e desespero. Mas quando o homem mais próximo de Célia fez um movimento, foi como se o tempo tivesse congelado. A sala explodiu em gritos, mas apenas uma palavra se destacou. Fogo! Uma rajada de tiros ecoou, e todos se jogaram ao chão. O som das balas ecoava enquanto Lola sentia a adrenalina correr por suas veias. As paredes pareciam se fechar ao seu redor. O pânico tomou conta do espaço. Célia disparou, mas o homem encapuzado rapidamente revidou. O medo se transformou em caos. Mas no meio desse desespero, uma voz conhecida cortou através do tumulto. Lola, é hora de você saber a verdade. Era a voz de Antônio, agora em pé, seu rosto empalidecido. Ele parecia prestes a desmaiar, mas ainda assim se mantinha firme. Como? Se tivesse algo crucial para dizer. Antônio, o que você está falando? Gritou Lola, seu coração a martelar no peito. Você nunca imaginou quem realmente somos, não é? Nós não somos só irmãos, somos parte de uma família muito maior. E por muito tempo, a verdade esteve ocultada. Ele hesitou, então completou. Eu não sei se vai acreditar, mas Marcelo não é só seu irmão. Ele é seu filho. O mundo de Lola desabou sob seus pés. O que ele estava dizendo? Era insano. Uma onda de confusão e descrença a atravessou.
O peso da revelação era esmagador. Não, isso não é possível, ela balbuciou, enquanto as lembranças de um amor adolescente voltavam cercadas de dor e anseios. Antônio, o que você quer dizer com isso? Confie em mim. Ele parecia desesperado, os olhos arregalados, enquanto a sala girava em caos ao seu redor. Marcelo sempre soube. Ele foi afastado. Eu não consegui proteger você e ele, e agora está em perigo. O tempo parou por um segundo. Gilberto, ainda no chão, olhou espantado. Célia, com o olhar fixo no grupo, não parecia saber se disparava novamente ou se retirava. Os homens encapuzados hesitaram, surpresos com a revelação. A tensão pegajosa preenchia o ar, enquanto Lola tentava processar a avalanche de informações. Isso não pode ser verdade. Não pode ser! As palavras saíam atropeladas, como se sua mente estivesse se partindo. O passado a assombrava. E a sombra da figura de Marcelo surgia mais forte, carregando esse segredo insuportável. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, um dos homens encapuzados gritou: "Ninguém se mexa! O que ele disse é irrelevante! O que queremos está aqui!" Ele apontou para Gilberto, que começou a se contorcer, a mente de Lola em frangalhos. Como assim? Qual o relacionamento de Gilberto com essa história? O que você sabe, Gilberto? A pergunta escapuliu antes que pudesse contê-la. O olhar dele era um misto de medo e revelação. Ao fundo, o paramédico tentava controlar a situação. Mas a urgência aumentava a cada instante. Se o que Antônio disse for verdade, se Marcelo é meu filho... Gilberto começou, a respiração acelerando. Então eu não tenho escolha. Mas você vai ter que confiar em mim, Lola. Da mesma forma que a revelação terminou de se instalar, uma segunda explosão de tiros ecoou. Todos gritaram novamente. O pânico reinava. A figura encapuzada que atirou estava agora direcionando sua arma para Antônio. Você haverá de se calar, garoto. O mundo de Lola desmoronou ao seu redor. Cada fragmento da verdade partia seu coração. E enquanto a luz da sala piscava em meio ao tumulto, uma pergunta ressoava em sua mente. O que mais estava por trás de toda essa confusão? Quais segredos mais ainda aguardavam? Nesse momento, tudo poderia mudar. A vida dela e a de todos ao seu redor estavam prestes a se desdobrar em um caminho que ninguém poderia prever. E antes que pudesse raciocinar, uma terceira explosão ressoou. Não de tiros, mas de um novo inimigo que adentrou a sala. Um homem bem familiar. A figura que tinha desaparecido anos atrás. O ciclo do passado retornava com força total. O que viria a seguir? Enquanto a sala fervilhava de tensão, Lola sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a desmoronar. A figura que tinha entrado estava mais perto, mas em meio ao caos, ela reconheceu o rosto familiar. Era seu Francisco, um antigo amigo da família, cuja presença nunca deveria ser uma boa notícia. Ele a encarava com olhos cansados, mas havia algo mais, algo que ela não podia identificar. Francisco, o que você está fazendo aqui? A voz dela saiu mais alta do que pretendia, misturando confusão e medo. Ele tinha desaparecido há anos e sua presença agora só trouxe mais perguntas. Gilberto olhou surpreso.
O que ele quer? O que você sabe, Francisco? A nervosidade fez com que seus olhos se estreitassem, tentando compreender a situação. Silêncio! Francisco gritou, com uma fúria que fez todos nós nos calarmos. Ele havia sido um sujeito gentil, mas algo o transformara. Precisamos falar de coisas que vocês não querem lembrar. Ele apontou para todos, a mão tremendo levemente. Lola, você e Marcelo, a verdade é muito mais complexa do que você imagina. Lola estava aturdida. O que ele queria dizer? O que mais poderia haver? Era como se a sala estivesse girando ao redor dela, cada frase empurrando-a para o abismo. Você não tem ideia do que está dizendo. Ela tentou se afirmar, mas o desespero a consumia. Eu sei exatamente o que estou dizendo. O que você sabe sobre sua mãe? O silêncio que se seguiu foi pesado. O olhar de sua Francisco estava fixo nela, buscando alguma resposta, mas Lola não tinha uma. A questão nunca foi só sobre você e Marcelo. A festa, a noite em que tudo mudou, havia mais pessoas envolvidas. O clima na sala mudou, a tensão crescia. Do que você está falando, Francisco? Antônio questionou, enquanto o paramédico tentava manter Gilberto estável. O que há de errado com tudo isso? Francisco respirou fundo. Naquela noite, quando nasceu Marcelo, sua mãe fez um acordo. Ela não só se despediu dele, como também de uma parte do seu próprio coração. Não era apenas a família dela que estava em jogo, ele disse, aumentando as palavras com intensidade. Havia um beco escuro, laboratórios, experimentos envolvendo dinheiro e poder. Experimentos? Lola questionou, a incredulidade alinhada ao medo. A cabeça dela girava. O que você quer dizer com isso? Um estalo repentino interrompeu a conversa. Outra bala disparou e atingiu a parede. O governo dos homens encapuzados estava ali, apenas aguardando o momento certo. E a ameaça era cada vez mais palpável. Não temos tempo! Célia gritou, puxando Lola para o lado. Precisamos sair daqui agora! Um grito agudo cortou o ar, vindo de Gilberto. Ele estava se contorcendo no chão. Lola! Eles não podem saber a verdade, ele murmurou, os olhos encharcados, um medo genuíno estampado em seu rosto. Francisco se voltou para ele, um olhar de compaixão inusitado. É tarde demais, Gilberto. A verdade vai ferir, mas ela é o único caminho agora. Ele estava determinado. Em um movimento inesperado, um dos homens encapuzados avançou e apontou a arma diretamente para Gilberto. Você acha que pode escapar? O que eles querem saber é mais do que você imagina. Virando-se, Lola deu um passo à frente, o corpo quase tremendo de adrenalina. Ele não sabe de nada! Gritou. Suas palavras uma mistura de proteção e desespero. Mas eu quero saber, eu quero a verdade. Francisco sorriu sombriamente. A verdade vai te libertar, mas primeiro pode te destruir. E foi nesse momento que a sala inteira parecia congelar. Os olhos de todos se voltaram para Lola, diante da escolha que tinha que fazer. A sirene da ambulância ecoava ao longe, mas havia outro som crescendo, o palpitar de uma revelação que estava prestes a conturbar muitas vidas. Quantas verdades você está disposta a encarar, Lola? Francisco questionou, um eco misterioso desfiando cada laço construído. A última ação naquele cenário caótico detonou um evento inesperado.
O eclá de uma luz intensa surgiu do fundo da sala, revelando uma estrutura que nunca deveria ter estado ali. Era uma porta secreta, algo que entrara na narrativa de suas vidas mais profundamente do que podiam imaginar. Enquanto a confusão reinava, Lola sentiu que a revelação estava chegando e, com ela, o custo da verdade. A escolha estava em suas mãos: abraçar os segredos do passado ou ficar presa na dor que o cercava. E naqueles segundos que se arrastaram, ela percebeu que a vida nunca mais seria a mesma, enquanto a porta se abria lentamente, revelando uma nova camada de mistério que desafiaria tudo o que ela pensava saber. Enquanto a sala fervia em desespero, a porta secreta se abriu lentamente, revelando uma escuridão densa por trás dela. A luz fraca mostrava contornos embaçados, como se algo estivesse se movendo ali. Dentro, o ar ficou tenso. A confusão era quase palpável. O que estava prestes a sair de lá? "Cuidado!" gritou Lola, enquanto um frio percorreu sua espinha. Mas era tarde demais. De dentro da sombra, uma figura alta e esquelética emergiu, os olhos reluzentes em meio ao breu. Era uma mulher, envolta em um manto sujo, a pele pálida demais, quase translúcida. Sua presença parecia irreal, um pesadelo tomando forma. Você não pode estar aqui!" exclamou Francisco, o rosto pálido de horror. A mulher olhou diretamente para ele e um sorrisinho sinistro se formou. "Oh, Francisco! Você realmente achou que poderia esconder a verdade por tanto tempo?" Todos estavam paralisados, seus olhares saltando entre os rostos conhecidos e essa nova estranha. "Quem é você?" encontrou forças para perguntar Lola, a voz mais firme do que se sentia. "Eu sou a guardiã dos segredos, e o que você descobrirá agora mudará tudo." A mulher sorriu enquanto movia a mão, e o ambiente ao redor pareceu tremer. O ar ficou pesado. Uma eletricidade corrompia os nervos. "Segredos? Que segredos? Fale!" gritou Antônio, avançando. Mas a mulher apenas piscou e fez um gesto vago com a mão, como se lhe fosse um inseto à sua mercê. "Ah, Antônio, você é o último que deve falar sobre segredos, uma vez que o véu se levanta. Não há como voltar atrás." Gilberto começou a se levantar lentamente, seu rosto uma mescla de dor e intriga. "O que você quer dizer com isso?" A voz dele estava embargada. A mulher olhou diretamente para ele, seus olhos penetrantes como facas. "Você é o responsável por tantas outras tragédias e ainda assim nem percebe. Você não é quem pensa que é, Gilberto." Nesse momento, todos respiraram fundo, a atmosfera carregada de ansiedade. Ele não poderia ser um vilão. "Não depois de todo aquele tempo! Isso é loucura!" protestou Célia, sua voz trêmula. "Ele não tem nada a ver com isso." "Ah, minha querida, você sabe muito bem que não é assim." A mulher riu, uma risada fria que ecoou nas paredes. "Vocês todos são peças de um tabuleiro muito maior do que imaginam. Uma verdade enterrada sob camadas de mentiras e silêncio. E agora ela está prestes a emergir." Lola sentiu um golpe de calor subir pela sua nuca. "Que verdade? O que você quer de nós?" O medo e a raiva a impulsionaram adiante. "Quero que você veja. Todos vocês, está na hora de conhecer os verdadeiros rostos de quem está envolvido na sua vida." A mulher gesticulou novamente, e a sala se iluminou com flashes de imagens.
Lembranças distorcidas surgiram, visões do passado, sorrisos traiçoeiros, momentos de dor e uma cena particularmente nítida. Era Marcelo, um garoto pequeno, de olhos brilhantes, segurando a mão de uma mulher, a mãe de Lola. Caiu uma ficha. Não, não, mãe! Lola balançou a cabeça em negação. Isso não pode ser verdade. Os fragmentos da cena dançavam na mente dela, se agrupando como peças de um quebra-cabeça macabro. Quem era aquela mulher? O que ela realmente sabia? Mas antes que pudesse processar tudo, a mulher estendeu a mão. E, como se tivesse ativado um botão oculto, a imagem se transformou. Preparem-se para a verdade que muito tempo esteve escondida. E em um instante, a sala explodiu em uma onda de caos. O tempo pareceu congelar enquanto uma grande explosão ecoou na porta dos fundos. Os homens encapuzados foram pegos de surpresa e o pânico tomou conta. Corram! Gritou Antônio, puxando Lola junto com ele. Ouvia-se o som de sirene se aproximando e o alvoroço fora da sala, tornando-se ensurdecedor. O calor da explosão envolveu tudo, fazendo com que o chão tremesse. Lola se virou para a mulher, mas ela havia desaparecido, deixando para trás um rastro de incertezas e segredos. Agora era tudo ou nada. Qual era a verdade? Mas antes que qualquer pensamento coeso pudesse se firmar, o corpo de Gilberto desabou no chão novamente, seu rosto pálido. Lola, a verdade, não confie em ninguém, murmurou, a voz cheia de desgosto. Um frio cortante a envolveu. A sala estava repleta de gritos e confusão. E enquanto o mundo ao seu redor colapsava, a única pergunta que restava era a pergunta que a consumia. O que mais ela não sabia? E quem mais estaria envolvido neste grande jogo de vidas despedaçadas? A única coisa que restava era o vazio. O que aconteceria a seguir? A verdade estava prestes a ser revelada. E Lola não estava pronta para enfrentar a escuridão que isso traria. O chão tremeu mais uma vez. E Lola sentiu seu coração disparar. A figura encapuzada ainda estava ali. O ambiente ao redor delas se desintegrando no caos. Mas o rosto de Francisco ficou branco como papel. Você! O que está fazendo aqui? Ele gritou, direcionando seu olhar para a mulher que havia surgido da porta secreta. Não me reconhece, Francisco? Que pena! Ela tirou o capuz e revelou o rosto marcado por tristeza. Era Clara, a antiga amiga de Dona Etelvina, a mulher que todos tomaram como desaparecida há anos. O choque percorreu a sala como um raio. Clara! A voz de Francisco se quebrou. Você não deveria estar aqui. Precisamos sair. Eu não posso sair, não até que eles saibam a verdade. Clara respondeu com a voz firme. Mas o que ela queria? Dizer? O que havia acontecido? Os homens encapuzados estavam distraídos, permitindo que a confusão crescesse. Gilberto, ainda no chão, apertou os olhos e murmurou um aviso. Não confiem nela. O pânico tomou conta de Lola. De verdade! Você está falando de segredos? De segredos! A pergunta ecoou, mas Clara não respondeu. Em vez de responder, ela caminhou lentamente para Gilberto. A sala fez um silêncio gelado. Gilberto, você não se lembrou de mim. Não se lembrou do que fizemos. As palavras dela cortaram o ar. A cada passo a tensão aumentava. Gilberto palpitava, o rosto uma mistura de desespero e confusão. Do que você está falando, Clara?
O que você sabe? Ele parecia estar se esforçando para lembrar de algo que estava enterrado em sua mente. Com isso, Clara se virou e fixou os olhos em Lola. Você realmente acha que todas essas verdades não estão conectadas? Marcelo e você são mais ligados do que imagina. Um grito ecoou atrás deles. Sally estava sendo puxada por um dos homens. Precisamos sair! Eles estão vindo! Fique longe dela! Gritou Lola. O mundo parecia desabar ao seu redor. Calma, Lola, ordenou Francisco. A verdade pode salvar todos nós, desde que Gilberto se lembre. E então, em um movimento rápido, ele puxou para longe a luz da sala, quase apagando-a. O ambiente se encheu de som e gritos. Gilberto se contorceu de novo, o rosto pálido. Não, não, não! Clara gritava. Vocês precisam escutar! Mas os homens encapuzados estavam agindo agora. Com a arma em punho, um deles gritou. Silêncio! Neste momento, Clara sussurrou uma última revelação. Gilberto, você é o pai de Marcelo. E não apenas isso. Eu sou a sua mãe. O silêncio e o choque eram de cortar a respiração. O que quer que o mundo de Lola havia sido até ali, agora estava mudando. Gilberto olhou diretamente para ela, seu olhar vazio. O que você está falando? Isso não pode ser verdade! Lola sentiu o coração desmoronar. Todos os segredos, todas as mentiras, agora estavam expostos. Mas então algo explodiu no ar. O barulho ensurdecedor de uma explosão que fez todos se lançarem ao chão. A porta voou para os lados e mais figuras encapuzadas invadiram a sala. O caos se espalhou. Está acabando! O que você fez, Clara? Francisco gritou, sua voz cheia de desespero. Eu só queria que eles soubessem a verdade. Clara respondeu, quase em lágrimas. Mas era tarde demais. O passado tinha voltado com toda a sua força. Lola! Assim que você souber tudo, não haverá como voltar. Gilberto, a voz trêmula e cansada, se arrastou até ela. O ar estava espesso. A tensão crescia. Lola estava paralisada. Tudo o que pensava que sabia estava desmoronando. As conexões ficavam mais complicadas a cada instante. O que mais estava oculto? Quem eram realmente aqueles homens encapuzados? E o que mais estava por vir? Naquela noite enlouquecedora. Uma onda de incertezas a envolveu. E a única certeza que tinha era que nada mais seria como antes. O futuro, agora, era apenas um emaranhado de segredos que aguardava ser desvendado. A sala estava em chamas de pânico. As vozes se entrelaçavam, mas tudo que Lola conseguia ouvir era seu coração disparado. Gilberto estava no chão, seu rosto pálido refletindo desespero e confusão. Clara olhou para ele, seu olhar cheio de dor. Você precisa lembrar, Gilberto. A verdade pode nos salvar. Vê ele, suas mãos tremendo. Não podemos continuar assim. Eles estão vindo. O som de passos pesados ecoava mais perto. Os homens encapuzados estavam determinados a reverter a situação. Lola se sentiu serena, como se uma calmaria a envolvesse. Tinha que agir. Gilberto, isso pode ser a última chance. Ela se virou para ele, forçando suas vozes a calar. O que você sabe? Diga-nos! Gilberto olhou nos olhos de Clara. A frustração e o arrependimento lutando dentro dele. Eu não consigo lembrar, mas algo me diz que Marcelo é meu filho. Sua voz saiu trêmula.
Os olhos dele, Clara, brilharam. Sim, e a verdade pode destruir todos nós. Os homens começavam a entrar na sala. Um deles gritou: saibam que isto acaba aqui. O tempo desacelerou. As cores pareciam desbotar. Lola olhou furiosamente para a porta aberta, assegurando-se de que não haveria mais caminhos. Mas em um último esforço, Clara gritou: segurem-se! Ela se lançou contra os homens, e a sala se transformou em um caos. O som das pancadas e gritos os acompanhou enquanto todos lutavam. O coração de Lola batia tão forte que parecia disparar para fora do peito. Um homem caiu, e a luz do luar refletiu no brilho de algo em sua mão. Era uma arma! A tensão era palpável! Vamos, vamos! Francisco puxou Lola e Antônio para fora da confusão, enquanto Gilberto se esforçava para se levantar. Vocês precisam sair agora! Eu vou segurá-los! Lola hesitou, os olhos presos na figura estática de Gilberto. Um nó se formou em sua garganta. Mas se você... Não me preocupe. Vão! A verdade precisa vir à tona! Ele bradou e sua voz ecoou pela sala, ressoando com um poder que todos sentiam. Com o peso da escolha, Lola e Antônio saíram, a luz ofuscante e os gritos ecoando atrás deles. O caminho para a liberdade parecia incerto, mas suas pernas correram em direção ao desconhecido. As sirenes se aproximavam. O caos e a verdade os cercavam. Mas para onde ir? Na segurança de uma calçada, Lola olhou para Antônio. O que fazemos agora? Precisamos nos encontrar com Marcelo, disse ele, e seu olhar se fixou no horizonte. Ele precisa saber. Todos nós precisamos. E assim como as estrelas no céu, uma nova esperança brilhou em meio ao turbilhão. A vida deles estava entrelaçada de maneiras que sempre foram ocultas. Os segredos continuariam, mas a luta pela verdade agora os unia. E mesmo que o futuro fosse incerto, ela estava apaixonadamente disposta a lutar pelo que estava por vir. Em meio ao caos que se distanciava, a mensagem deles ecoou como um grito de libertação, reverberando no silêncio. Era hora de reescrever suas histórias, um passo de cada vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão deixar você na ponta da cadeira. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem a nossa trama. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu adoro ler tudo que vocês escrevem. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho arrebatador. Vamos juntos, minha comunidade incrível!